Eu te farei um pescador de homens, se perseverar em ser a serva plena, e onde a harmonia do vazio plena, frutificarás ali te dará fome. Quero ir contigo nas estrelas altas, e voar.
Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui em serviço. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos nos ensinos de Jesus. Falaremos sobre o pescador Pedro, que se torna o pescador de homens. Vamos relembrar no Evangelho de Mateus e Lucas a passagem deste ensino. Certo dia, estava Jesus perto do lago de Genezaré e uma multidão se comprimia e apertavam Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao mar alto, lança as tuas redes para a pesca. Simão então responde: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes rompiam-se. Acenaram aos seus companheiros que estavam na outra barca para virem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambas as barcas, a ponto de começarem ela a afundar. Mas vendo isso, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que eles haviam feito, a admiração apoderou-se de Pedro e, envergonhado, ele se joga aos pés de Jesus. E seus companheiros, Tiago e Zebedeu, que estavam junto com eles e eram sócios de Simão, também glorificaram o Mestre. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás um pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa passagem está no Evangelho de Mateus e de Lucas. E nós podemos agora fazer uma pequena reflexão, que a inspiração de Pedro sirva a nós, trabalhadores do Cristo, a nós, discípulos, mas também a nós, que precisamos acordar, como dizem os nossos irmãos evangélicos, acordar para Jesus. Então, quem era Pedro? Pedro já era um homem de meia idade, não era um homem maduro, não era um jovenzinho. O seu nome verdadeiro era Simão. Depois que conhece Jesus e ele sai a pregar, Jesus muda o nome de Pedro. E aí nós podemos ver essa variante, Simão Pedro, né? É Jesus que muda o nome dele, quando ele diz assim: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha verdade. E nada prevalecerá contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Eu mudei um pouquinho o versículo. Então, vai lá, dá uma olhada e descobre você aonde está a mudança. Pedro era companheiro. Ele tinha numa característica de personalidade a lealdade. Ele tinha a intimidade do Cristo próximo dele, ele convivia com Jesus. Jesus, quando estava com Pedro, ele se hospedava na casa de Pedro. Imagine Jesus se hospedando na sua casa. Pedro recebia Jesus e convivia com o Mestre intimamente, né? Mesmo que todos saíssem e deixassem um pouquinho Jesus à parte, Pedro estava do lado. Então, aonde Jesus estava, Pedro estava sempre presente. Ele era muito companheiro, mas também muito ousado, impetuoso, impulsivo. Se fosse nos dias de hoje, enquanto eu estava escutando a música, eu pensei o seguinte: a gente ia dizer assim, nossa, ele tem um gênio. Aí eu vou me identificando com Pedro, né?
Porque Pedro era daquele que não levava recado para casa. Pedro estava sempre disposto a resolver as coisas. E é interessante que nessa convivência com Cristo, ele contestava Jesus o tempo todo. Quando Jesus baixou para lavar os pés de Pedro, ele disse: não, Senhor, tu não és digno de lavar os meus pés, contestou Jesus. Quando Pedro, eu acho muito interessante, Pedro gostava de prestar atenção na vida alheia, aí Jesus disse para ele: Pedro, tira a trave do teu olho, antes de reparar o argueiro no olho do teu companheiro ou do teu irmão. Quantos de nós não olha mais para a vida alheia do que para a própria vida? Quando Jesus chega com Maria de Magdala, Pedro diz assim: mas Senhor, tu trazer essa mulher para cá. Então Pedro não era fácil de lidar. Mas como eram escolhidos os apóstolos? Nós sabemos que de mais alto. Que Jesus orou a noite inteira, pedindo a Deus a inspiração, para que ele pudesse tocar o coração desses homens, preparasse-os e eles pudessem preparar outros. Pedro está no primeiro convite. E ao encontrá-lo na praia, é bastante interessante, porque Pedro tinha como profissão pescador. Mas tinha na personalidade muitas dificuldades, como nós temos também. Errava, era emburrado. Quando ele corta a orelha de Malco, Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada. Quer dizer, não é pela violência que nós vamos vencer o mundo, vencer o outro e vencer pelo exemplo. É pelo amor. E rapidamente recompõe a orelha do soldado. Então, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Está lá no Evangelho. O Espírito não dá aquilo que não tem. Então, tendo em si a impulsividade, a dificuldade, o erro, a maledicência, é necessário correção. Dai do impositivo da tua vigilância para nós próprios. Não se trata de uma prevenção, trata-se de domar a si mesmo. E nós vamos perceber na característica do apóstolo o esforço que ele fez para vencer a si mesmo e tornar-se um pescador de homens. Alguns conhecem o ensino de Jesus como a pesca maravilhosa, mas nós não vamos nos fixar no produto em si da pesca. Nós vamos nos fixar na transformação desse homem, desse trabalhador, como muitos de nós. Então, Emmanuel, no livro Calma, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros para o aperfeiçoamento. Ninguém consegue uma transformação fazendo as coisas pela metade. E Pedro não tinha em sua característica fazer as coisas pela metade. Era um homem forte, um homem duro, decidido, acostumado. E Jesus não desiste do apóstolo, mesmo reconhecendo as suas dificuldades. Muitas vezes teve que o resgatar, ensinando, conduzindo, acolhendo, tolerando. Tem uma passagem que Humberto de Campos nos conta dos 3 convertidos. Jesus chega com 3 convertidos que estavam muito chorosos e esperando o amparo e ouvir a palavra do Mestre para recomeçarem um caminho novo. Jesus, ao reunir os apóstolos e as pessoas, chama Pedro para que ele acolha os 3 visitantes e pede a Pedro que cuide deles. E sai para as providências imediatas. Pedro fica a sós com os 3 e imediatamente se senta para conversar. Qual é a primeira coisa que Pedro faz? Lembra de todos os defeitos de cada um deles. E de dedo em riste,
chama a atenção dele dizendo: eu te conheço. Você não é assim, esse santinho que está aqui querendo convencer a gente de que você mudou. Você é isso, você é aquilo. E o homem começa a chorar. Fez isso com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. Quando Jesus volta, Jesus diz: Pedro, o que foi que tu fez? Eu te deixei para você cuidar deles. Ele disse: Senhor, mas eu preciso falar a verdade. Como que eu vou cuidar se eu não for sincero? Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não vim para os sãos. E Pedro, evidentemente, pega o aprendizado para ele. Pedro vence com a autoridade do exemplo diante do grande objetivo que tinha pela frente, que era a implantação do Evangelho e do Reino de Deus na terra. Caminhou com Jesus, ouviu, aprendeu, sofreu. E ele, em várias situações, mesmo prestando atenção nos erros alheios, trazia o ensinamento para si para domar em si essa personalidade forte que ele tinha. Mas tinha um coração muito bom. Então, Emmanuel nos diz que pelos erros alheios, claramente nos preocupamos e examinamos os nossos com sincera resolução de corrigi-los. Foi isso que Pedro fez. Foi aprendendo, se dispôs. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que através dele é que atingiremos a promoção justa na escala dos valores da vida. Não existe mérito sem esforço. Não existe sucesso sem dor, sem suor, sem trabalho. Não existe trabalho no Cristo sem sair da zona de conforto. E Pedro decidiu sair da zona de conforto. Abrir as portas do coração é entender a necessidade de reconhecer em si as dificuldades e fazer e promover as mudanças necessárias para, ao nascer do homem novo, poder sim reconhecer no outro a dor que cada um traz. Está lá no Evangelho de João 20 e 22. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que a vibração dos bons espíritos de mais alto, que eu preciso ser o vaso puro para filtrar, acolher e aprender as minhas dores, para que eu possa acolher o outro. Cada espírito guarda no seu próprio tesouro do coração a comunhão com Deus. O Criador oferece a semente, o sol e a terra, a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, mas o esforço de crescimento para elevar-se acima da terra e receber a luz é dela mesma. Então, que nós sejamos essa semente, porque no contexto do ensino do Cristo, a doutrina é a sanção da razão dos fatos. Então, Jesus sempre procurava as demonstrações para os seus ensinos, para que se provasse perfeitamente a verdade pura da sua palavra. Austeridade. E nesse ensino nós podemos tirar alguns aspectos. Quando eu terminei de fazer as anotações da palestra, eu vi que tinham ficado aqui 7 aspectos, nada a ver do número 7. É apenas apontamentos que a gente vai tirando dos ensinos, mas é lógico, tem muito mais. Então, nós vamos trabalhar aqui e refletir acerca de 7 pontos, né? O vínculo de confiança estabelecido, o testemunho de aferição de Pedro, o reconhecimento da sua pequenez, o viver em abundância, o não temer, não temas, abandonar tudo e seguir a Jesus. Se nós pegarmos o versículo lá em Mateus, nós vamos ver que vínculo de confiança, na passagem, sobre a tua palavra lançarei as redes, é depois do vínculo de testemunho de aferição, faze-te ao alto mar, né? Que é trocado, de certa forma, propositalmente, porque ninguém vai
seguir alguém se não estabelece um vínculo de confiança. É necessário que nós confiemos em Jesus. Pedro, primeiramente, estabeleceu um vínculo de confiança com o Mestre ao tirar o barco da terra e lançar-se ao mar alto. Sem confiança em Jesus, nós não vivemos, não realizamos, não conseguimos colaborar com o seu ministério aqui na terra. Estamos no meio de uma pandemia, mas sem a devida confiança, não estaremos colaborando com o Mestre para a implementação do mundo de regeneração. Somos servos e devemos ser úteis. Por que o pânico? Encarnado ou desencarnado, nós estaremos contribuindo com Cristo da mesma forma. Então, o momento é de confiança, é de lançar-se ao mar. O mar representa o mundo. O segundo testemunho é o testemunho de aferição. Eu preciso saber se eu já estou pronto para ir a mar alto. Precisamos saber se realmente estamos de acordo com essa confiança em mar alto para exercer os perigos e as oportunidades que ele apresenta, porque são muitos, há muitos perigos. Pedro trazia os corações para Jesus, porque ele fez uma mudança verdadeira, mas ele teve que aprender com a dificuldade. Então, ao lançar-se ao mar alto da tua vida, confia no Cristo. Nós não estamos aqui por acaso. Não temos a família que temos por acaso, o emprego que temos por acaso. Não convivemos com as pessoas ao acaso. Não temos o manancial de oportunidades aí para trabalhar essa nossa personalidade de melhoria. Sendo o mar a representação e o convite a exemplificar no mundo com o Cristo, em casa, no trabalho, no templo, nós podemos aproveitar para exercer essa modificação, contribuindo conosco mesmo, porque ninguém se lança ao mar se também não confia em si, se não muda as dificuldades, se não valoriza os seus dons, os seus potenciais, mas se não se preocupa com o outro, com a segurança. Então, quando Pedro se lançava ao mar, era a persona do homem experiente, mas era também a necessidade de transformação de um coração verdadeiro para receber o outro, porque eu reconheço aquilo que eu conheço. Quando Deus nos coloca pessoas, muitas vezes que nós precisamos acolher, amparar, orientar, dar um conselho, nós o fazemos com mais propriedade como já passamos pela situação. E como nos lançamos ao mar alto e sobrevivemos a ele, falamos com segurança. No livro Nosso Lar, é bastante interessante. Nós estávamos fazendo um estudo quando o André Luiz chega no mundo material e vê que a esposa já tem outro companheiro, ele fica irado, tudo se transforma à volta dele, é ódio, é dor, é escuridão. Mas de repente ele acorda e olha e diz assim, não, eu não sou mais esse homem, eu não posso mais fazer isso. E ao voltar para o mundo espiritual na colônia, ele é parabenizado. Então nós estamos plantando aqui na terra aquilo que nós vamos colher lá no céu da nossa consciência. Cada abraço que eu dou, cada perdão que eu dou, cada reconhecimento que eu faço, é uma flor que eu planto no jardim do meu coração. Porque ao desencarnar, nós nos encontraremos conosco mesmo. Então, se tu tem uma obra a realizar, faça. Faça o melhor que podes agora, nesse momento. O terceiro ponto que Pedro, desse ensino, retira é o reconhecimento de pequenez. Mas não o da humilhação, mas o da humildade. Humildade significa humus, aquele que transforma, aquele que aduba, E Pedro diz, retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele sabia das dificuldades dele. Pedro já conhecia Jesus. Jesus andava por ali curando e Pedro convivendo com ele. Mas ele tem a humildade de reconhecer
as suas dificuldades. E reconhece Jesus quando ele promove todo aquele evento. E ele tinha passado a noite toda pescando. Quantas vezes nós não recebemos um monte de não? Quando eu não tenho o meu coração limpo, eu dou um prato de sopa e eu recebo um desaforo, eu estou indo a mar alto sem o devido preparo. Quando eu faço de coração, Deus encaminha as pessoas certas, no momento certo, para receber a palavra certa, e eu posso ser um trabalhador de utilidade. Ser um trabalhador do Cristo é estar no campo. O campo é a vastidão do mundo, não importa onde. Importa aquilo que você acredita e faz em benefício próprio do outro e do mundo em que você vive. Então, muitos querem falar com os espíritos, mas muitos poucos querem fazer o estudo disciplinado. Muitos querem a assistência dos bons espíritos, mas poucos, raríssimos, merecem essa dádiva divina da providência, que é a mediunidade, porque não querem largar os seus vícios. Muitos querem psicografar, resolver seus problemas, curar-se, mas raros querem pagar o preço de viver com Jesus. Reconhecimento de pequenez significa que muitos de nós nem percebe os defeitos, e Pedro sabia disso. E ele quis mudar. Nossa pequenez, nós muitas vezes não nos curvamos diante do Mestre, preferimos conjecturar a vida como se tudo nos incomodasse, sem um sentimento de gratidão. Reclamar das coisas, chorar sobre o leite derramado é melhor. Orgulho. Agora a bola da vez é dobrar ou não dobrar os joelhos. Está aí nas redes sociais. Interessante, né? Sem perceber que as minhas atitudes e crenças impactam este mundo e as pessoas que estão à minha volta. Que eu me importar com o outro e com aquilo que eu faço, sendo uma pessoa de bem e contribuindo com as pessoas, é muito mais importante. Então faz a tua parte, né? Poucos se transformam, muitos falam. Pedro só foi considerado porque decidiu mudar e sofreu na carne todas as intempéries para receber o Cristo verdadeiro, sendo o exemplo vivo do seu amor. Um exemplo muito claro disso é uma passagem que tem lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando há uma dissensão com Paulo de Tarso, um problema entre ele e Tiago. A fala de Pedro é uma das mais lindas, porque ali estava diante deles um homem transformado e que tinha um precioso tesouro para guardar, que era o Evangelho de Jesus, e assim ser o exemplo para que todos tivessem a segurança de divulgar o Evangelho do Mestre. Essa fala de Pedro, quando Paulo o interroga e acha que ele estava se afastando dos gentios, é o primeiro concílio da igreja cristã considerado na história do cristianismo. E ele foi muito duro com Pedro. E Barnabé chora, pede a ele que reconsidere. Ele diz, não, eu não posso reconsiderar, porque eu acredito num evangelho livre. Personalidade forte também de Paulo. E Pedro ouve, com lágrima nos olhos, e diz assim, irmãos, muito tenho errado neste mundo, não é segredo para ninguém, que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos da igreja de Antioquia, peço perdão pelas minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Só Deus para conhecer a intimidade das nossas almas. O quarto apontamento dessa parábola é viver em abundância. Muitos de nós não sabem viver em abundância.
quando tem muito desperdiçam, quando tem muito abusam, quando nada tem reclamam, né? Mas na abundância, e nós sabemos que é uma prova dificílima, que é a prova da riqueza, Pedro, ao se encontrar, apanharam uma grande quantidade de peixes. Jesus nunca maldisse a riqueza, muito pelo contrário. Ele nos alertou pelo mau uso que nós fizemos dessa riqueza. E quando nós falamos de riqueza, não é só riqueza material, são dons espirituais. A palavra que negamos, o trabalho que adiamos, o esforço necessário no estudo para a aplicação e comunicabilidade com os espíritos. Pedro só consegue ser pescador de almas quando ele toma a decisão de caminhar incondicionalmente com Jesus. Assim é conosco, através do exemplo, do sacrifício, da coragem, porque nós sabemos o quanto é difícil. Viver em abundância também estava no não temas. Não temas. Porque de agora em diante, tu serás pescador de homens. Porque ele ainda, né, como humano, tinha suas dificuldades, era um pecador. Mas na sua transformação, ele se sublimou, entendeu? E cresceu nesse evangelho para arrebanhar corações. Ele já não estava mais ligado só às coisas do mundo. E é muito interessante isso, porque nós só conseguimos tocar o coração do outro quando a gente verdadeiramente sente no nosso. E se importa, eu me importo com você. Então, Paulo de Tarso, também, que caminhou com Pedro e o respeitava muito, né? Fala de uma passagem sobre a abundância que está lá na carta aos Filipenses, quando ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente. Toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro as coisas de Deus e ao demais tudo vos será acrescentado. Não temas. As tribulações da vida nos vêm quando nós estamos preparados para enfrentá-la. Como provar a nossa fé sem exercício? É preciso sofrer para aprender? Não. Mas quando a tribulação vem, é para experimentar se nós estamos prontos para enfrentar. São como ondas no mar. Em mar bravio, não se manda marinheiros inexperientes. É necessário já ter passado por algumas coisas, aprender com os erros, sofrer com esperança, dividir com Deus, tratar-se. Sim, a medicina. São os anjos de Deus na terra que têm amparado e curado tantas pessoas, se colocado em risco diante dessa pandemia para salvar. Bendito seja todos eles. Dividir com os amigos verdadeiros as suas dores, as suas dificuldades. Ter coragem de abrir o seu coração. Não temas. Agir no bem para que o bem se faça na sua vida. E a sexta característica que nós apreendemos da parábola e do ensino de Jesus é abandonar tudo. É muito difícil, talvez uma das mais difíceis. E levando o barco para a terra, deixaram tudo. Não é só coisas materiais que nós falamos, mas são posturas perante a vida. Dificuldades arraigadas em nós que nós precisamos ter a coragem de mudar. Menos quereres, menos haveres. Eleger o que é verdadeiro sem temer o futuro e nem sofrer pelo que não tem. Estar feliz com aquilo que tem. Agradecer. Seguir a Jesus é um estado de mar bravio, mas é a certeza de que você vai sair ileso de lá e poder tocar a alma das pessoas sendo carta viva no seu exemplo de amor,
transformando dificuldades em oportunidades de alegria. Essa é a proposta. Ser pescador de homens é entender que o trabalhador do Cristo, no mar da vida, toca os corações porque já conhece o caminho. E por último, seguir a Jesus. Não podemos ser chamados de discípulos se não seguirmos o Mestre. Não receberemos novas tarefas na sua seara se nós não nos transformarmos verdadeiramente, com coragem, com perseverança, encarando os nossos medos, dores, dificuldades, nossas tempestades íntimas. Muitos querem, poucos se esforçam. Temos lindos exemplos daqueles que conseguiram. Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Chico Xavier, Mahatma Gandhi e outros tantos exemplos nos dizendo que é possível. É possível. Então, que nós tomemos a nossa decisão de também sermos pescadores de almas. E para encerrar, hoje à tarde, no estudo, eu tinha deixado um slide em branco aqui, até porque eu vou seguindo, né, uma sequência de pensamento, gosto de fazer algumas anotações. E um amigo, ao fazer uma oração pelos doentes hoje à tarde, abre o Evangelho segundo o Espiritismo e traz o capítulo 6, o Advento do Espírito de Verdade, que é uma mensagem ao trabalhador espírita, ao trabalhador do Cristo, àquele que quer viver com Jesus. Lá no item 8 diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Tomai, pois, por divisa duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração baterá melhor, a alma se acalma, o corpo não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente estiver abalado o espírito. Que o apóstolo Pedro possa nos inspirar nas nossas decisões, que renascemos para o homem novo. Muito obrigada. E continuem conosco nos ensinos de Jesus, na próxima quinta-feira, o Sermão sobre a Montanha, com a nossa irmã Rejane. Que Jesus nos abençoe.